Amigos do Portal J, são 24 horas. Nós estamos aqui tomando um cafezinho com gosto de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, de honradez, enfim, de várias virtudes. Que é o café com o nosso amigo Marco Aurélio, do Colégio de Impacto, um cara que eu sou fã. Admiro o cidadão Marco, o empreendedor, pai de família. É um cara que ensina até no bate-papo rotineiro do dia a dia. Vamos pegar um pouco de aula com ele, né? Boa tarde, meu cara, tudo bom, meu amigo? Boa tarde, paz. É muita bondade sua, né, falar dessa forma a meu respeito, mas na verdade, toda vez que a gente se encontra, eu sou a pessoa que fico mais feliz em aprender com você. Tenho sempre me postado dessa forma e sou também um fã do seu trabalho, da pessoa que você é, dos princípios que você carrega. E é muito bom a gente lidar com pessoas assim, porque parece que à medida que o tempo está passando, essas características elas estão desaparecendo, né? E o contato, né, entre as pessoas estão diminuindo. Isso é muito prejudicial para nós. Bom, perceber que na primeira frase ele já deu um exemplo de humildade, né? Aprendendo comigo, olha só. Um grande mestre. Mas Marco, sabe que agora para sim. quem, você é um número muito pequeno de pessoas, quem é o cidadão Marco Aurélio, o ser humano Marco Aurélio? Sou um cristão, né? Sou pai de 4 filhos, do Pedro, meu primogênito, de 27 anos, o Luiz Eduardo, de 22. E aí o tempo passou, e aí nós deixamos para ter mais 2 pequenininhas, agora mulheres, a Alice com 8 anos e a Isabela com 6 anos, né? 2 presentes de Deus na nossa vida, né? E aí você percebe a distância entre os 2 primeiros e os 2 últimos, né? Deus me querendo fazer aprender, já que eu trabalho com a educação, eu sou apaixonado por isso, me fazendo aprender da melhor forma possível, né? Na prática, a como educar um filho nos dias de hoje, o que não tem sido muito fácil, o que não é fácil, não tem sido uma tarefa fácil. E por isso, assim, a minha admiração pelos pais, admiração por ter uma minha esposa Cidicleia, né? Voltando aqui a pergunta, né? Sou um professor já há mais de 30 anos e tento conviver de maneira harmônica com os meus alunos, aprendendo com eles coisas extraordinárias, como eu tenho aprendido muito, e repassando para ele aquilo que a vida me ensinou de bom e aquilo que os meus pais me ensinaram de bom. Falando em pais, eu sou filho do João Alves, um famoso, famoso para mim aqui na cidade, chamado de João da Farmácia, e da dona Maria Helena, né, sua esposa. Então, 2 pessoas que me ensinaram tudo de bom na vida, tudo que eu sei de bom foi repassado para eles, e isso é um legado que dinheiro nenhum supera, né? Um aprendizado vindo das pessoas que você ama. É verdade. Você falou educar filhos que está cada vez mais difícil, isso é verdade. Imagine educar ou participar da educação dos filhos dos outros, que é o caso do professor. E você não somente professor, mas também empresário do ramo da educação. Como é que você avalia esse aumento dessa dificuldade, essa inversão de valor, essa dificuldade que surge a cada dia para o profissional da educação cumprir seu papel? Hoje todos nós aí, nós estamos incluindo nesse pacote aí as crianças e os adolescentes, eles estão sendo bombardeados hoje por informações. Então, hoje o mundo é verdadeiramente um mundo globalizado. Então, o que acontece do outro lado do planeta, eu sei instantaneamente o que está acontecendo. E sou influenciado por essas múltiplas notícias de pessoas que estão hoje nas redes sociais. Com essas múltiplas influências, é claro que a importância desse pai não é que ele tenha diminuído, mas ele não percebeu que precisa ser maior cada vez mais para que ele continue sendo referência para os filhos, já que esses filhos são bombardeados de todas as formas, de todos os lados, por questões ou por ensinamentos que muitas vezes eu, como pai, não gostaria de que meu filho aprendesse. Então, esse cuidado ele precisa ser redobrado hoje, e a gente percebe assim um caminhar muito saudável dos pais com os filhos nessa fase inicial da vida. Mas até para querer que os nossos filhos tenham a liberdade de decidir e de optar
pelo que eles decidem um dia fazer na vida, a gente acha que se afastando um pouquinho para dar essa liberdade, isso está sendo benéfico. E no mundo de hoje não está. Isso é o que me preocupa. Então, toda vez que a gente faz algo, a gente precisa olhar no nosso entorno para saber quem está, na verdade, olhando para nós e nos aplaudindo ou nos chamando a atenção. E quando essa pessoa que a gente espera que esteja perto de nós, ela não está, a gente baixa a cabeça. Eu estou falando disso em relato de alunos que já são adolescentes. Então, a gente precisa entender que nós precisamos ser os pais que nós somos no início, durante toda a nossa vida. Eu costumo dizer que nós temos nos preparado para ter filhos e não somos preparados para ser pais. Porque às vezes eu me preparo para dar ao meu filho o melhor enxoval que ele precisa no nascimento dele. Mas eu me furto da obrigação que eu tenho de caminhar com esse mesmo filho quando ele necessita de mim. E isso é preocupante para nós. E eu estou falando isso, e me perdoe e eu respeito quem pensa o contrário, mas se você olhar para o mundo de hoje, ele não está melhor do que o mundo da época em que eu era um jovem, em que eu podia olhar para minha mãe, olhar para meu pai e pedir os conselhos, porque sabia que ele estava perto de mim, olhando para mim, me aconselhando e redirecionando os meus passos quando aquilo era necessário ser feito. Hoje, nós trabalhamos num segmento onde quem paga a mensalidade de um filho, do nosso cliente, vamos chamar assim, é uma pessoa e quem recebe o serviço é outra. Eu tenho pais que eu não conheço aqui. Isso é grave, porque eu estou cuidando da joia mais preciosa que toda família possui, que são os filhos. Se de repente o meu pai não vem no meu local de trabalho para saber com quem eu trabalho, para saber como é a forma de trabalho que é desenvolvido naquele local, para saber que metodologia é essa que é aplicada, quais são as necessidades de ele estar aqui, do porquê de ele estar perguntando como as coisas funcionam, e essa pessoa nunca estar presente, eu como aluno, eu vou trabalhar para mostrar que eu sou talentoso para quem? Quem é a pessoa, na verdade, que me motiva a fazer o que eu faço da maneira bem feita? Então, quando eu não tenho esse espectador, que eu sei quem poderia ser, que seria meu pai e minha mãe, e essa pessoa não aparece para mim, é claro que as coisas não vão acontecer como deveriam. Às vezes, e eu digo sempre aqui para as pessoas com quem eu trabalho, nós vamos, antes de nós chamarmos a atenção, nós vamos ensinar. Nós não vamos mudar o jogo. A lógica é essa, eu vou reivindicar depois que eu ensinar. Depois que eu ensino, aí sim, eu tenho condição de reivindicar aquilo que eu queria que ele tivesse aprendido. E nós não estamos tendo mais esse cuidado. Não porque a gente não queira, não porque a gente queira ver nosso filho ruim, mas é porque nós não estamos sabendo eleger aquilo que realmente é importante nas nossas vidas. E se eu não sei e tenho a idade que tenho, como cobrar de uma criança ou de um adolescente que tem idade para ser, que tem 3 vezes menos a idade que eu possuo? Olha que incoerência, né? É normal dizer que tem muitos pais pensando na verba que investe no filho, esquecendo do verbo que também tem que ser investido. Uma das coisas que eu admiro em você é exatamente essas frases de efeito que também são muito verdadeiras. É isso. Traduzindo, Temístocles, é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos lutando por algo que é importante, porque nós precisamos sobreviver e viver com a dignidade que todo pai precisa. Mas, de repente, para o nosso filho, o que ele quer não é o luxo de algo material, é o abraço de um pai amigo, né? de uma pessoa que ele sabe que vai poder contar em todas as situações e que está presente em todas as situações da vida. Eu tenho meu filho de 22 anos, quando ele terminou o ensino médio, ele passou na Universidade Federal para Economia, que foi o curso que ele fez. Só que, respaldado por essa aprovação, ele me pediu para ir para uma outra faculdade no sul do país. E eu disse, de uma maneira muito tranquila, que ele não iria. Porque existem fases em nossas vidas que nós não podemos pular. E que naquela época ele ainda precisaria viver comigo para que a gente pudesse, na verdade, fortalecer os nossos laços. O que adianta meu filho lá na frente ganhar dinheiro, olhar para trás e não me ver nesse percurso? O destino ele sempre vai ser menos importante do que o trajeto. Nós precisamos entender isso.
porque é no trajeto que eu vou amadurecer, é no trajeto que eu vou conhecer quem são as pessoas, é no trajeto que eu vou me posicionar em relação a determinadas decisões que eu preciso tomar na vida, e para isso eu preciso estar bem acompanhado. E não tem companhia melhor do que a companhia de um pai ou de uma mãe. Marcos, a gente está vendo aí aquela tragédia no Rio Grande do Sul. É um efeito da natureza e a natureza vem de Deus, né? Você, como homem de uma espiritualidade muito apurada, como você vê aquilo tudo? Eu não digo pela questão material, dos prejuízos, mas pela questão espiritual. É uma ação da natureza ou é uma reação? Olha, eu vejo isso aí é uma reação da natureza, né? Materialmente falando, é uma reação da natureza. Mas, espiritualmente falando, isso precisa nos fazer refletir sobre exatamente aquilo que a gente estava falando há pouco, sobre decisões que podem trazer efeitos permanentes e sobre iniciativas que podem nos levar para um lugar que a gente não quer ir. Eu tenho duas pessoas muito ligadas a mim e que moram lá. Eu telefonei para saber como é que elas estavam. E ela diz: olha, Marco, a água entrou na garagem da minha casa, mas minha casa tá intacta. E me relatou o seguinte: eu estou fazendo um levantamento de pessoas que são próximas a mim, que na semana passada eram pessoas estabilizadas, pessoas que materialmente tinham tudo, pessoas que tinham um planejamento de vida sem igual e que hoje perderam tudo. E muitas vezes, e aí é onde a gente precisa refletir, porque muitas vezes a gente deixa aquela pessoa que nos abraça de lado para ir lutar exatamente por essas questões. Não que a gente não deva lutar para ter uma vida confortável, não estou falando isso, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa ser saudável nessa nossa busca, para que a gente possa enxergar e possa aprender que existem coisas mais importantes do que isso, do que essas questões materiais. E eu conheço o Rio Grande do Sul, conheço o interior do Rio Grande do Sul, e nada. Naquele estado, pouco daquele estado, no interior, tem da mata nativa. Tudo foi transformado, né? Tudo foi transformado com a finalidade de se obter ganhos financeiros com isso. E a gente está sofrendo as consequências disso aí. E pelo que os especialistas dizem, essas catástrofes elas vão ser cada vez mais frequentes, mais poderosas. E o que fazer? Porque a gente precisa ter um equilíbrio entre aquilo que eu vou ganhar e aquilo que eu preciso pensar nas duas coisas, porque isso vai acontecer. Quando um perde, o outro ganha. E aí? O que eu vou perder fazendo uma coisa e o que isso vai trazer, na verdade, de ganho para mim fazendo aquilo que eu decidi fazer? São essas questões que não é fácil de você decidir, que precisa ser refletida sobre isso. E segundo, uma questão que é a questão da fé, a questão de entender que existe um ser que é superior a todos nós, que nos quer ver caminhar por um caminho que nem todo mundo está disposto a caminhar, mas que, querendo ou não, vai sofrer consequências em relação a essas decisões. É o que na vida da gente acontece sempre, né? A gente sempre ganha ou perde, e a gente precisa estar sempre muito atento para saber o que de nós vai ser retirado ou acrescentado. Aí... Agora eu vou falar com o empreendedor, né? Com todas as dificuldades, em vários sentidos, né? Tanto problemas sociais, como também as dificuldades econômicas que todo mundo enfrenta, mas a sua empresa tem conseguido superar e não somente se sobressair, mas progredir, que é o mais importante, né? Qual a receita, o que você poderia dizer nesse momento em relação ao seu empreendimento que está cada vez melhor, apesar de todas as dificuldades que o mundo enfrenta? A gente trabalha num estado, né? Num estado que é periférico. Eu acredito muito nisso, não só a nossa escola, mas todas as escolas da nossa cidade. Nós somos o segundo maior polo educacional do estado, perdendo somente para a capital. Nós temos talvez o maior percentual de alunos em relação à população absoluta do município, dentre todos os municípios do estado do Piauí, e isso aí
também levando em consideração o Brasil todo. Então a gente tem um percentual de estudantes, né, muito forte, muito alto em relação à população absoluta, e isso mostra a capacidade que a gente tem realmente de enxergar o que precisa ser importante nessa nossa caminhada na direção de um futuro brilhante. Mas as dificuldades, elas são inúmeras, exatamente pela situação da cidade, pela situação do estado em que a gente mora. Escolas que prestam o mesmo serviço que a gente presta, da forma como a gente presta, com os profissionais que estão atuando, na capital cobram o triplo do valor que nós cobramos, e nós temos o mesmo percentual de impostos a ser pagos. O que nós temos, na verdade, é muita fé. Eu acredito muito naquilo que Deus me mandou fazer. Eu não sou de desistir, mas eu também preciso agradecer muito, muito, além de agradecer muito a Deus, agradecer a muitos parceiros, a muitas pessoas que confiam, a muitas pessoas, a você também, que resolve sempre abrir os braços e abrir as portas para nós, mesmo enxergando as dificuldades, que não são poucas e que não são fáceis, né? Mas assim, eu acredito muito nesse legado que a gente pode estar deixando. E não largaria isso por absolutamente nada. Né? Ver meninos crescerem, se tornarem profissionais de primeira linha, como eu tenho visto. Um outro dia, minha mãe precisou ir ao médico, eu fui a 2 médicos, um neurologista e um endocrinologista, e os 2 tinham sido alunos meus. E eu fico feliz com isso, porque agora eu estou sendo, na verdade, estou obtendo os frutos de uma coisa que eu ajudei a construir. Né? Não sou o maior responsável, mas ajudei a construir. E eu estou falando isso para que todos os professores eles possam se sentir valorizados. Não é aquilo que a pessoa pensa a meu respeito, é aquilo que eu tenho certeza que eu faço e que eu sou, que vai determinar essa minha caminhada. Porque se a gente for esperar essa retribuição, esse reconhecimento, nós nunca vamos ter. Então nós precisamos entender que aquilo que a gente está fazendo é importante, é relevante, independente das pessoas reconhecerem ou não uma posteridade. Então, eu fico muito feliz, sou muito feliz pelo que faço. Né? A gente tem projetos aí para serem executados. E assim, da mesma forma como às vezes a gente se entristece um pouco e vê a cidade não olhando para a gente da forma como deveria olhar, não porque a gente busque esse reconhecimento, mas porque nós poderíamos fazer muito mais se nós estivéssemos abraçados, né? Mas ao mesmo tempo em que a gente vê pessoas que não olham com esse mesmo carinho, tem gente de fora que não nos conhece pessoalmente que investe nisso aqui. Isso para nós é significante, né? Nós recebemos agora uma proposta que logo daqui a pouquinho a gente vai estar revelando para vocês, que vai ser um divisor de águas. Será um divisor de águas na vida de muita gente. E isso porque tem pessoas que enxergam a educação de uma forma diferenciada. E a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe para onde a gente está indo. Hoje nós tínhamos um menino aqui, nós temos na verdade ainda um aluno nosso que no 2º ano passou para medicina. E ele disse para mim: tio, eu não vou queimar essa etapa, eu vou ficar, e quem sabe no próximo ano. Eu disse: olha, você vai passar de novo. E hoje, ele fez o vestibular para medicina recentemente e hoje recebeu, né, a notícia de que tinha sido aprovado. E veio me dar um abraço aqui. Um aluno nosso de 3º ano que nem terminou o ensino médio. Então, assim, isso é muito gratificante. Não tem preço, né? Não tem preço, não tem. Meu amigo Marco Aurélio, muito obrigado pela aula de espiritualidade, cidadania e empreendedorismo, tudo nessa entrevista. Muito obrigado, sucesso. Obrigado a você, sempre lembrar da gente, estaremos aqui prontos. Maravilha, então. Que o café era com conhecimento, Papai JC, 24 horas, com você.